Queridos, graça e paz vos sejam acrescentadas. Tô chegando aqui com a parte 2 do nosso estudo do aliancismo progressivo. Espero que vocês tenham acompanhado, entendido, degustado ali a parte 1. E hoje eu quero continuar falando aqui da expansão, dos gentios, aí, a expansão dos povos. Então, continuando os nossos argumentos, o aliancismo progressivo reconhece que Deus teve um propósito universal. A promessa a Abraão, de que todas as famílias da terra serão benditas, é cumprida em Cristo, como nós dizemos na aula passada, que reúne judeus e gentios em uma só família, sendo que são benditos em Cristo. Então, vou dar até uma base bíblica aqui para vocês, que é Gálatas capítulo 3, versículo 6, que diz assim: da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Ok? Então, versículo 8, vamos ler o versículo 8. As Escrituras previram esse tempo em que ele anunciou essas boas obras a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Ok? Então, dá para você ler, se você quiser ler o capítulo 3 de Gálatas, você pode meditar também. Outra base bíblica que é Efésios capítulo 3, versículo 6, que é: e este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então, volto a falar, por isso que eu falo que eu acredito que a pessoa é inserida no corpo de Cristo quando ele crê. Quando crê nas boas novas, é participante igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. E ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa de Cristo. Então, o aliancismo progressivo, ele traz essa ótica, essa visão, que uma vez que nós cremos, mesmo sendo gentios, nós fazemos participantes das promessas do Antigo Testamento e tudo mais. Então, quando nós vemos que cremos nas promessas, cremos em Cristo, cremos em Cristo, somos inseridos nessas promessas. Então, diferente das outras formas de pensar, que as pessoas pensam: Deus tem um propósito para Israel e outro propósito para a igreja. Não, o propósito sempre foi Cristo. Cristo é o mistério revelado. Certo? No versículo 6 aqui que nós lemos, começa falando isso, E este é o segredo revelado. Então, Cristo é esse mistério, esse segredo revelado à raça humana. Então, quando Cristo se manifesta, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que creem no Senhor, têm acesso, tem acesso às promessas, Nós somos co-herdeiros das promessas de Abraão. Então não tem dois projetos, um para Israel e um para a igreja. Nós também não temos substituição, como eu disse, a igreja veio e substituiu Israel. Não, o projeto era revelar Cristo. Cristo foi revelado. Então, a partir de Cristo, todos aqueles que creem em Cristo se tornam igreja, certo? Então, tem certos pontos aqui que tiveram algumas mudanças, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos deixar um versículo aqui em Gálatas. Vou voltar aqui, Gálatas, capítulo 3. Aí, você que está com a Bíblia, aproveite, vamos ler isso daí. Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Então, nós até lemos esse texto, na primeira parte,
que nós falamos sobre essa diferença. Pastor, mas não mudou, né? Porque o Antigo Testamento, tem pessoas que falam assim, eu vou rasgar então o Antigo Testamento, eu vou jogar fora, né? Eu vou deixar de lado, então o Antigo Testamento não serve, não presta. Irmãos, nós temos que analisar a Bíblia, isso é hermenêutica, né? A gente tem que analisar a Bíblia, interpretar a Bíblia com base no texto, no contexto, no pano de fundo, no remetente, no que o autor está falando, para quem que está falando, qual é a época que está falando. Não adianta nós pegarmos um texto da Bíblia, destacarmos ele, né, do contexto e falar assim, não, agora tudo mudou, não é, tudo é igual. Destacarmos um texto do contexto e falar, não, isso aqui é para hoje também, é para a igreja, como foi aquela época e não sei o que e tal. Então, nós temos que analisar todos os pontos. Então, você vê, Paulo fala aqui que agora a lei não é o nosso guardião. Então, se a lei não é o nosso guardião, já teve uma mudança. Agora nós estamos debaixo da fé. Quem cumpre a lei é Cristo, né? Eu falei isso também na primeira aula. Vou dar um outro versículo aqui, Hebreus 10, 1. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue dos touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito ao meu respeito no teu livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Esse é o versículo 9, hein? Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com meu povo, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então, essa leitura aqui é Hebreus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Então, olha que leitura explicativa, olha que leitura convincente. Olha que leitura, como o Hebreus, né? A Epístola aos Hebreus, aqueles textos aos Efésios e aos Gálatas que eu mencionei aqui. Paulo, ele vem trazendo essa realidade. Quando eu digo Paulo, eu falo de Efésios e Gálatas, né? Não é uma certeza que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas Paulo, ele vem trazendo essa certeza, essa convicção, essa explicação de que tudo que havia no Antigo Testamento é sombra, entende? Não dá para pegar e falar assim, não, o que está no Antigo Testamento e é para nós hoje, nada mudou.
Cristo é a revelação do que era sombra. Então, quando eu digo o sacrifício era sombra de Cristo, o sacerdote, sombra de Cristo, o profeta, sombra de Cristo. Tem uma explicação que eu acho muito boa, que é que Jesus, ele é a palavra e é o profeta. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele é o rei e ele também é o reino. Então, todos os tipos, figuras, linguagens, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Entende? Então, assim, de fato, nós temos aqui uma explicação muito clara, muito concisa, né? Muito aqui colocando para nós como é o entendimento, por exemplo, do aliancismo progressivo. Então, não adianta a pessoa ouvir, por exemplo, um ensinamento desse e falar assim, não, isso aí, agora então eu vou tirar isso da Bíblia, eu vou rasgar isso da Bíblia. Não é rasgar, não é tirar. É entender o contexto, a época, o momento. É tão difícil fazer uma hermenêutica do texto, compreender o tempo, o momento, a época. Por exemplo, eu falei aqui na última aula que nós íamos citar aqui textos da lei para ver o que as pessoas achavam, né, de cumprir esses textos hoje em dia. Então, por exemplo, eu vou, por exemplo, pegar aqui Êxodo capítulo 21, versículo 7. Né? Quer anotar aí? Anota aí. Êxodo capítulo 21, versículo 7. Diz assim, se um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Ué, então eu posso vender a filha como escravo? E detalhe, né? Se eu vender, ela não vai ser liberta como os homens. É Bíblia. É para nossa época, é para hoje, é para a igreja. Entende que tem essa necessidade? São 613 preceitos da lei. Não, mas nós temos que cumprir. Vamos pegar então Êxodo 35, versículo 2 e 3. Êxodo 35, 2 e 3. Diz assim, em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá de ser morto, nem sequer acenda um fogo em nenhuma casa no dia de sábado. E aí? Então agora se alguém trabalhar no sábado dentro da igreja, tem que ser morto. Aí como é que a gente faz? A gente chama a polícia ou a gente mesmo pega uma arma e mata a pessoa? Não tem que interpretar a época, o momento, o contexto. Entende? Isso é sombra, que é revelada em Cristo. Por que Paulo fala lá em Gálatas? Agora não tem homem nem mulher, não tem escravo nem liberto, não tem judeu nem grego. Entende? Agora todos são um em Cristo. Todos esses preceitos, essas leis, isso eram sombras que foi revelado em Cristo. Cristo vem e ele não faz uma velha aliança parte 2. Cristo vem e faz uma nova aliança, uma nova. Então, é diferente, entende? É diferente. Então, não tem como pegar, por exemplo, o que é a lei judaica? A lei judaica é colocado para Israel como uma lei mesmo, né? Não tem uma constituição, as leis de um país. Então, é colocado como uma lei do país. Então, essa lei judaica é colocado para Israel como ordenanças práticas do dia a dia, né? E Deus dá indicações aí sobre o sábado, sobre na época que tinha esse contexto de escravidão e era permitido. Então, tinha os mandamentos civil, cerimonial, religioso, sabe? Então, tem muita coisa, né? Muito texto, muita ordenança nessa época que é para aquela época. Não tem como trazer hoje para a igreja. Não tem como trazer hoje para... Você quer ver outro exemplo? Levítico capítulo 11, versículo 7 e 8. Tá? Se você quiser anotar, Levítico capítulo 11, versículo 7 e 8. A palavra diz assim, o porco, embora tenha casco fendido e partido em 2, não rumina, é impuro para vocês. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. São impuros para vocês. Então,
nós não podemos nem comer a carne do porco e nem encostar no cadáver. Ou seja, se o cara trabalhar num açougue, ele já está pecando. Se o cara trabalhar num lugar que mata e pegou no cadáver, pegou na carne de porco, foi no mercado, pegou uma bandejinha de carne de porco, já tá errado, pecado. Então, isso daqui é necessário avaliar, entende? É necessário avaliar. Eu fico vendo igrejas hoje, no século XXI, que tem um judaísmo dentro da igreja, um judaísmo. Sabe, a pessoa coloca festa judaica dentro da igreja, tem igreja que praticamente guarda sábado, festa judaica, e sabe, coloca vários preceitos da lei. E eu acho engraçado que, assim, tem pessoa que interpreta a lei no uni do unité. Tem pessoa que interpreta a lei no aqui é pra nós, aqui não é, aqui é pra nós, aqui não é, bem me quer, mal me quer. Sabe aquele lance de Margarida? Margarida, bem me quer, mal me quer. A pessoa joga e fala, não, isso aqui é pra nós, não, isso aqui não é pra nós, isso aqui é pra nós, isso aqui não é pra nós. Ué, peraí, como assim? Como é que eu tô interpretando? Como é que eu tô interpretando a lei? Como é que tá sendo essa interpretação? Ou é pra nós ou não é pra nós. Concorda? Vou pegar outro texto, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 até o 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Estou falando que a lei é sombra, Cristo é revelação. Então eu tô colocando aqui textos para você ver, esses textos que eu estou lendo aqui da lei, está na versão NVI, né, nova versão internacional, para você analisar, porque olha para você ver, talvez você não sabia desses textos. Agora olha esse daqui, Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é glutão e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Agora você imagina, num momento da história humana, que a gente não pode brigar com o filho, dar uma bronca no filho, né? Dar uma bronca, falar um pouquinho mais grosso, você fala um pouquinho mais firme, todo mundo já olha para você. Isso aqui é para nós? Nós vamos pegar o filho é desobediente, leva para frente da congregação e desce pedra. E mata, e para todo mundo saber. Tirem um mal do meio de vocês. Tem que interpretar o texto, sabe? Eu já vi muito até ateu usando esses argumentos. Olha aqui, o que está na Bíblia e ninguém pega. Cara, é porque nós temos que interpretar o contexto do texto. Isso tudo é sombra. Sombra. Aí muitos falam, e o dízimo então? Então o dízimo, você notou que o dízimo é antes da lei mosaica, Abraão está devolvendo o dízimo. Antes da lei mosaica, Jacó está falando que dizimaria. Aí vem a lei mosaica e depois você tem um Hebreus 7 falando que Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então, que é da linhagem de Melquisedeque, que não tinha genealogia. Então, ou seja, colocando Jesus nesse lugar, que independente de nós não sendo judeus, nós podemos dizimar, porque dizimar nada mais é do que honrar a Deus com as finanças. Da mesma forma que nós não guardamos o sábado, mas nós temos a nossa oferta de tempo para Deus. Entende? Então, esses pontos aí são essenciais. Tá? Agora, pega um texto desse que eu citei e você não interpreta, não tem como, sabe? A pessoa querer pegar a lei num ponto e não querer pegar outro. Vamos lá, Levítico 20. Vamos ler esse texto aqui, ó. Levítico 20, do versículo 9 até o 18. Esse aqui também é ótimo. Levítico 20, do 9 até o 18. Eu estou te mostrando aqui eu estou só te mostrando, você que está ouvindo, que são sombras que são reveladas e se cumprem em Cristo. E a igreja não é substituta de Israel,
não é continuidade de Israel. Israel era sombra que se cumpre em Cristo. Cristo é a revelação, é o cumprimento, é o centro. Cristo é o ponto-chave das Escrituras. E depois de Cristo é assim, quem crê em Cristo se torna igreja. Então, Levítico 20, do versículo 9 ao 18. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, deverá ser executado. Já começa nessa. Amaldiçoou o pai e a mãe, morre. Vamos continuar. Por ter amaldiçoado seu pai e a sua mãe, o sangue deles cairá sobre ele mesmo. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Se um homem deitar-se com uma mulher durante a menstruação, envolvendo-se sexualmente com ela, ambos terão exposto a fonte do seu fluxo de sangue, por isso serão eliminados do meio do povo. Olha isso aqui. É com base nisso que levaram a mulher adúltera até Jesus e falaram assim, a lei manda matar. Entende? Só que ainda continua. Se você tiver relação com a mulher menstruada, os dois também vai ser eliminado. Gente, entende como é que se não interpretar, né? Se você não interpreta, se você não traz uma interpretação desse texto clara, poxa, como que nós vamos... Por exemplo, Levítico 19. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de semente. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Olha para você ver. Isso aqui é para o nosso tempo. Não pode usar roupa com dois tipos de pano. Não pode plantar dois tipos de semente no campo. Entende? Então, é uma coisa que não é para nós. Não tem como você interpretar a lei. Aí, olha, eu acabei de citar Levítico 19, né? Versículo 19. Levítico 19. Aí, geralmente, as pessoas querem trazer aquela base bíblica para falar que tatuagem é pecado. E usam o Levítico 19, 28. Nessa versão NVT, está escrito assim: quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. É bacana demais essa linguagem nessa versão, porque fica muito explicativo. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Ou seja, o texto, geralmente, vou colocar aqui na NVI, né? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, entende? E nem marcas, né, na pele e tudo mais. Então, essas marcas, esses cortes, os outros falam assim, tá vendo? A tatuagem é pecado, mas tem um condicional, né? Aos mortos. Quando alguém morre, é um culto pagão de mortos. Então tem um condicional, não é em todos os casos, qualquer situação, qualquer caso, qualquer ponto. Aos mortos, para os mortos. Entende? Aí, por exemplo, não, mas isso aqui é Bíblia, não tem como tirar e não sei o que e tal. Bacana. Mas lê um versículo antes, Levítico 19, 27. 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Então... como é que o 28 a gente pega para falar que tatuagem é pecado, mas ninguém cumpre o 27? Por que ninguém cumpre o 27? Por que ninguém pega o 27 como lei? Por que ninguém fala assim, não, realmente não vamos cortar o cabelo do lado nem raspar a barba? É o que eu falo de interpretar a lei no unidunité. Não, 27 não é para nós, o 28 é. Aí o 29, não, o 30 é. Como assim? Entende? Então, é muito importante saber essas datas, esses momentos, cada texto foi escrito para um propósito num tempo. Nós estamos na nova aliança. É outra aliança, não é a mesma, ok? Como o aliancismo progressivo entende as promessas, né, feitas, eu falei um pouco das promessas,
que nós vamos viver, Deus não rejeitou Israel, tá? Deus não rejeitou. Há um remanescente fiel que Deus está preservando em Israel. Só que tudo isso acontece quando se crê em Cristo. A restauração desse remanescente de Israel é crendo em Cristo. Haverá salvação em Israel? Haverá salvação em Israel. E essa salvação é a crença em Cristo, ok? É a crença em Cristo. Então, nós não estamos debaixo da lei como era, né? Nós estamos na novidade do Espírito, não na velhice da letra, né? Se você ler Romanos 7,6, você vai ver essa base. Pastor, mas e o sábado? Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, as pessoas às vezes julgavam naquela época, né? Poxa, mas você é gentil, você não é circuncidado, mas você é gentil, você está comendo carne de porco, mas você é gentil, você não está vindo a Jerusalém na época das festas. Mas você é gentil, você não está guardando o sábado. Aí Paulo está falando, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque são sombras. Sombra, isso tudo era sombra. Eu disse que a grande explicação do aliancismo progressivo é justamente o fato do Antigo Testamento, de Israel, ser sombra. Pastor, mas é inegável que Deus tem algo com Israel. Olha, Deus escolheu um lugar na terra para o seu filho nascer. O projeto não é Israel, o projeto é um lugar para o filho dele nascer. Ó, isso aqui parece que eu estou até sendo desrespeitoso, mas não estou. O projeto era achar um lugar para o filho dele nascer. Mas pastor, por que você diz isso? Né? Por que o senhor fala isso? Eu falo por um ponto. Antes de Abraão já tinha uma promessa que o descendente da mulher, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, antes de ter o projeto de Israel, já tinha um projeto do filho, que esmagaria a cabeça da serpente. Entende? Então o projeto não é Israel e depois veio Cristo. O projeto é Cristo. O projeto é Cristo. E como Deus olhou e falou assim, não vou fazer ele nascer em nenhuma dessas nações que tem na terra. Eu vou criar uma nação para que o meu filho nasça nela. Então o que Israel tem de importante? Cristo. Cristo. Se Jesus nascesse nos Estados Unidos, o importante seria Estados Unidos. Por que o importante é os Estados Unidos? Porque Jesus nasceu lá. Se Jesus nascesse no Brasil, o Brasil seria importante. Mas por que o Brasil é importante? Porque Jesus nasceu lá. Então, Israel é importante porque Jesus nasceu lá. Então, o projeto não é Israel, é Cristo. Esse é o projeto, esse é o plano. Ok? Então, nós temos que ter esse pensamento, né? Nós temos que ter esse entendimento que não é... Eu sei que a gente tem a gente gosta, né? Isso não é coisa da agora não, viu? Isso não é coisa da agora não. Na época lá da própria Epístola aos Hebreus, tinha muito judeu que estava se convertendo, né? Se convertendo a Cristo. Eles eram judeus, estavam logicamente no judaísmo, né, na prática da lei, aquela coisa, circuncidados e tal. Então eles começaram a se converter a Cristo. E quando se convertiam, o cristianismo é diferente, meus irmãos. Pense você está lá no judaísmo, o judaísmo tem muita coisa. Muita coisa. Judaísmo, vocês podem ver o aparato, né? É menorá,
é Arca da Aliança, é festa, é muita coisa para ver, para pegar e aquela coisa e tudo mais e tal, entende? Muita coisa, pegável, palpável, né? E quando esse pessoal veio para o cristianismo, pense, eles estão lá no judaísmo, cheio de aparato, de coisa, de ritual, de festa e tudo mais. Beleza. Aí eles se convertem. Quando chegam no cristianismo, olha, benção, agora eu sou cristão. E aí, cadê? O que eu pego? O que eu tenho que... Eu tenho que orar com talit? Eu tenho que colocar o kippah? Eu tenho que colocar a pessoa? Não. Uai, como é que eu faço? Uai, dobra o joelho e ora. Uai, mas não precisa de nada? Não, só ter fé. Uai, mas aí não, hein? Não, mas peraí. Eu tenho que colocar na minha casa lá um menorá, um negócio... Não preciso colocar nada. A base do cristianismo, amados, é fé. Aí os judeus, quando, né, começaram a se converter, alguns judeus, quando começaram a se converter, tiveram esse choque, né? Tiveram esse choque com o cristianismo, que não tinha nada visível, não tinha nenhum aparato, não tinha, sabe? Não tinha. Oi, mas tudo é fé, tudo é graça. Não, mas então eu vou fazer isso aqui que eu consigo ser salvo. Não, a salvação também é graça, não depende de você, é o que Jesus fez. Então esse confronto foi muito grande, essa mudança, né? Quebrou demais. Eles não estavam acostumados, eles estavam acostumados com outro tipo, com outra situação. Por isso que tinham alguns judeus que estavam voltando aos rituais, às práticas do judaísmo. Eles estavam voltando à observância da lei. É por isso que quando você vê, por exemplo, no caso de Hebreus 6, o escritor aos Hebreus está falando que para essas pessoas não tinham mais arrependimento, misericórdia, mudança. Porque eles estavam voltando à observância da lei. E estavam voltando às práticas, aos rudimentos da lei. Entende? Então, assim, quando Paulo faz essa crítica, né, nas outras cartas, tem várias cartas de Paulo, note, Paulo está toda hora ensinando sobre circuncisão. O próprio apóstolo Pedro, quando volta lá em Atos 10, da casa de Cornélio, quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser indagado. Mas como é que você sentou com o incircunciso? Porque isso é uma novidade para o judeu. O judeu ainda não sabia direito. Como assim? Você vai sentar com incircunciso, gente que não é circuncidado, gente que não guarda os preceitos que a gente guarda, gente que, como assim? Entende? Então, tinha tinha toda uma crise, né? Tinha uma crise, um problema. Como assim? Você vai mandar para essas pessoas? Você vai andar com esse povo, sentar à mesa. Estava muito novo essa mudança, né? Estava bem ali, recente essa mudança. Para o apóstolo Pedro ir lá na casa de Cornélio, Deus teve que dar uma visão para ele, deu uma visão para Cornélio. Teve uma série de situações, sinais, que teve que acontecer para Pedro ir lá. Porque tinha essa diferença. Então, Paulo, ele bate muito... E a perseguição, tem muita perseguição, né, que Paulo passa. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Muitas perseguições que Paulo passa, principalmente da área dos judeus, porque da área dos romanos era falar que Jesus é Deus. Não, mas peraí, César? Não, César não, agora Jesus é Deus. Então, falou que Jesus é Deus e desmereceu ali que César não é Deus, já era um problema com a parte dos romanos. Agora, a parte, o problema, né, que Paulo sofreu com a parte dos judeus era justamente por isso, por causa da nova aliança. Leia com atenção depois Atos dos Apóstolos, leia as acusações contra Paulo em Atos dos Apóstolos, contra os apóstolos mesmos, leia lá, você vai ver. As grandes acusações contra Paulo, da parte dos judeus, era por quê? Porque ele estava falando que a circuncisão agora era no coração,
Ele estava falando agora que os gentios agora é um corpo só, é um povo só. Ué, como assim um povo só? O judeu não aceita isso nunca. Como assim nós somos igual aos gentios? Eles viveram a velha aliança inteira ouvindo que eram só eles, mas agora na nova aliança é todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele crê, independentemente se é judeu ou gentil. Creu é enxertado no corpo de Cristo. Creu está no corpo de Cristo. Creu se faz co-herdeiro de Abraão. Creu se torna igreja. Então, um judeu hoje, ele creu, ele não é um judeu mais, ele é igreja. Entende? Na nova aliança, não é observado a raça. Na nova aliança é observado crer em Cristo. É por isso que nós não batizamos crianças. O aliancismo progressivo entende que para você ser enxertado no corpo de Cristo, você tem que crer. Então é necessário, é quando você crê que você é enxertado no corpo de Cristo nas promessas, aí que você vai ser batizado. Entende? Não é igual o aliancismo clássico que eu disse lá na primeira aula, que a pessoa, não, é porque circuncidavam as crianças, então nós batizamos as crianças. Só que para batizar, que é uma confissão pública, né, da sua fé em Cristo, para batizar, você tem que crer. É quando você crê que você é enxertado no corpo de Cristo. Aí você é batizado. Então, por que a Viva Church não é aliancista clássica? Por causa disso. Porque nós acreditamos que Israel não é substituído pela igreja. Nós acreditamos que Israel é sombra que é revelado em Cristo. E para ser igreja, grave isso. Para ser igreja, eu tenho que crer em Cristo. Ok? Então, batismo é sacramento para a igreja. E para ser igreja, eu tenho que crer em Cristo. Então, por isso que nós não somos aliancistas clássicos. Porque é um sinal ali da família, da aliança, né? Então eu vou lá e batizo a criança. Mas espera aí. Eu entendo que não é uma substituição. O mistério, a sombra em Israel foi revelada em Cristo. E para ser igreja, eu tenho que crer em Cristo. Então, no momento que eu creio em Cristo, eu sou igreja. E agora sim, os sacramentos são para a igreja. Quais que são os dois sacramentos da nova aliança, irmãos? Ceia do Senhor e batismo. Os sacramentos são para a igreja. É no momento que eu creio, que eu participo da ceia. No momento que eu creio, que eu batizo. Ou vice-versa, no momento que eu creio, que eu batizo. No momento que eu creio, que eu participo da ceia. Então, o aliancismo progressivo, ele tem essa diferença. Tem muitas promessas que as pessoas às vezes vão pegar de forma literal para falar que Israel vai viver aquilo literalmente. Só que promessas futuras, se envolver o crer em Cristo, é igreja. É igreja. Creu em Cristo é igreja. O judeu hoje, creu em Cristo, ele é inserido na igreja. Ok? Não tem classes, não tem grupos de salvo. Tem um salvo gentil, tem um salvo judeu, aí tem um salvo não sei o quê. Não tem grupo no céu, não tem grupo. É um só povo, entende? É um só povo. Não tem esses grupos. Eu vou chegar no céu, é uma galera para a esquerda, outra para a direita, outra lá no fundo, outra... Não, é um só. Quem que entrou no céu? Quem creu? Creu e foi batizado, lógico. Mas é quem creu. Então, é judeu, creu, igreja. Eu sou brasileiro, eu criei, igreja. Não tem 2, 3 povos. Creu / judeu. Não. Ele derribou o muro e fez dos 2 povos um só. Tá? Então, é uma pequena introdução aqui ao aliancismo progressivo. Como eu disse, longe de mim aqui supor que nessas 2 aulas todas as dúvidas vão ser tiradas. Talvez tem pessoas que ouviram durante anos
só explicação do dispensacionalismo clássico, ou talvez você já ouviu do progressivo ou do revisado, não tem problema. Volto a falar, não, pelo amor de Deus, não é uma heresia, tá? O dispensacionalismo, nem é uma heresia o aliancismo clássico. Eu só quis pontuar o porquê somos aliancistas progressivos, alguns argumentos, algumas bases bíblicas. Eu citei todas as bases bíblicas? Não. Talvez você vai ouvir esse Spotify e ainda vai ter dúvidas? Com certeza. E você tem a liberdade de comunicar, falar essas dúvidas, expor os textos. Olha, não entendi aqui, não entendi lá. E a partir disso, nós vamos pontuando, tirando as dúvidas. Talvez futuramente venham outros podcasts sobre aliancismo progressivo para tentar sanar as dúvidas. Tá bom, meus amados? Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.